Boa noite, pessoal! Hoje a aula com a Gelb é sobre estrutura das palavras. Na semana passada nós vimos formação das palavras. Hoje é estrutura. Como é que as palavras se estruturam? Como é que elas se dividem em pedacinhos, que não vem a ser separação silábica. Esqueçam a separação silábica, como na formação de palavras eu também disse para vocês esquecerem. Nós vamos ver que cada pedacinho se chama morfema. É um nomezinho esquisito, como a língua portuguesa tem muitos. Mas o que vocês têm que gravar é que radical é a parte, é um morfema. Tudo que nós vamos ver aí, radical, vogal temática, tema, desinências, afixos e vogal ou consoante de ligação são morfemas. O radical é a base da palavra. É aquela que dá origem a outras numa mesma família. Lá no final está escrito que palavras de uma mesma família são palavras cognatas. Se vocês virem esse nome cognatas, é da mesma família. Como assim? Pega o exemplo terra. Ter, né? Termina com RR, um dígrafo, lembra? Terra é a palavra primitiva, que vai dar origem a outras derivadas, terreiro, terraço. Mas tanto em terra, quanto em terreiro, quanto em terraço, se mantém o ter. Essa parte que se mantém, ela é o radical. Tem outro exemplo de camp, que é radical de campo, campestre, poderia ser campeiro. Existe radical tanto em substantivos, tanto em nomes, quanto em verbos. Daqui a pouco, na sequência, já vamos ver exemplos aqui. Vogal temática. Se a gente está falando de vogal, não podemos procurar vogais em consoantes. Vogal é só A, E, I, O, U. A vogal, então, temática, ela vai aparecer logo depois do radical. Porque a estrutura das palavras, vocês vão ver que ela segue essa ordem aí. Se ela vem depois do radical, ela vai ajudar a palavra a receber outros elementos. Por quê? Porque sem vogal, a palavra não é palavra. Fica tudo muito esquisito, meio assim, diferente. E aí, olha só o exemplo de verbos. Amar, vender e partir. Notem que nós temos em amar a vogal temática A, em vender a vogal temática E, em partir a vogal temática I. E nos verbos, isso nos indica a conjugação, porque os verbos terminados em ar são de primeira conjugação, os verbos terminados em er são de segunda conjugação, e os terminados em ir são de terceira conjugação. Então, nos verbos, por exemplo, nós temos o radical mais a vogal temática. O exemplo do amar. Se o am, porque podia ser amar, amei, amado, se mantém o radical am. Mais o a, que é a vogal temática, fica ama, que é o tema. O tema é esta equação aqui. Radical mais vogal temática. Então, é sequencial. Radical, vogal temática formam um tema. Ok? Vamos ver o que é desinência. Porque desinência, nós temos as nominais e as verbais. Então, não procurem desinência nominal em verbos, e o contrário também está valendo. A desinência vai indicar gênero e número. Para a desinência nominal, o que é gênero mesmo? Feminino e masculino. Não temos outras alternativas aí, tá? Para gênero. E sim, estou fazendo uma piadinha. E sim, é para rir, para não magoar a professora. E número, singular e plural. Isso nas desinências nominais. Quando for verbal, elas vão expressar
modo e tempo e pessoa. E número também, nós vamos ver aí, mas aí só para verbos. Vamos ver o caso então da desinência nominal. O exemplo aí é rato e rata. Notem que rate é o radical, tá? Porque tem ratazana, também é derivado, aumentativo, né? Já se depararam com a ratazana, saíram correndo ou mataram com o bico do sapato? Então, rato e rato, quando o O e o A só me dizem que é o gênero masculino ou feminino. Isto é uma desinência nominal de gênero. Vamos adiante, então. E ratos? Aqui em cima. O S é que vai indicar que é uma desinência nominal de número, porque é plural, é mais de um rato. Aí é pior ainda a situação. As desinências verbais. Nós temos as modos temporais e números pessoais. Como assim? A gente já tinha visto que no amar, né, ama, vamos pegar o ande, que é o radical. Porque poderia ser andei, andaste. A gente conjuga o verbo, né? E verbo é uma coisa maravilhosa que todo aluno ou concurseiro adora, né? Porque sabe conjugar, sabe que o indicativo tem presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Sabe que o subjuntivo tem presente, pretérito imperfeito e futuro. E sabe também que tem o imperativo, né? Que tem o afirmativo e o negativo. Sabe nada disso, né? A gente chega lá, tem uma linha de verbo ainda. A gente tem tempo para isso. A gente tem tempo para esse concurso que vai acontecer. A gente só não tem uma data marcada, mas ele vai sair. Então vamos estudando. Então voltando. And, não é and do inglês que significa e, né? Não vai cair em inglês nesta prova da La Salle, mas sempre é bom saber. Para não ficar só the books on the table, né? Então, and, o radical, and. Coloca a radical, a vogal temática, eu continuo enrolando a língua. Em tempos de pandemia, isolamento, né? Fala sozinha, fica pior. A vogal temática é a, que me indica que andar é de primeira conjugação. Eu junto ande com a, fica anda, temos o tema. Então, radical, vogal temática e tema. Aí estamos tendo o exemplo de andássemos. Se nós andássemos mais rápido, chegaríamos mais cedo. Se. Então assim, professor, eu não sei conjugar os verbos, mas grava que vai ser radical, vogal temática, tema. A desinência verbal, a primeira partezinha vai ser a modo temporal e a última partezinha vai ser a número pessoal. Então vamos explicar aqui, ó, em andássemos. A gente já viu o anda, radical, vogal temática e tema. SSE indica o modo e o tempo. Tá? Vocês não precisam aí saber que se nós andássemos, que sempre que se nós andássemos é o pretérito imperfeito do subjuntivo. O subjuntivo é uma hipótese, tá? Mas não se liguem nisso, né? Não fiquem aí nisso aí. O SSE eu já eliminei. O radical, a vogal temática e o tema. Tem o SSE e o MOS, tá? E aí o primeiro então vai indicar o modo, que nesse caso é o subjuntivo, e o tempo, que é o pretérito imperfeito do subjuntivo, né? Tá tudo explicadinho aí, mas eu não gosto de ficar só lendo, né? Porque é muito fácil vir pra cá ficar lendo coisas. E só o mos, andássemos. Poderia ser eu andássemos, tu andássemos? Não, né? Qualquer boca aberta, bocó, sabe que só nós andássemos.
para fazer uma concordância do pronome com o verbo, né? Então, aí, a última parte indica o número e a pessoa. E nós é o quê? Primeira pessoa do plural. Então, simplesinho assim, na desinência verbal, nós vamos ter radical, vogal temática, tema, a desinência modo temporal e a desinência número pessoal. As duas são desinências verbais, mas sempre vem a modo temporal na frente e depois a número pessoal. Tá? Sobre os afixos, que na aula de formação de palavras vocês já tiveram alguma intimidade. Eu sei que vocês são super íntimos da língua portuguesa, mas faz de conta que não. E os afixos podem se dividir em prefixo e sufixo, e aí vocês já sabem, né? Porque eles vão vir antes, o prefixo eles vêm antes, ou o sufixo vem depois do radical da palavra. A gente já tinha falado em radical. Né? Radical aqui não é uma pessoa extrema, não estamos dando aula de política. Radical é apenas a base da palavra. Então vamos pensar em infeliz. A palavra base é feliz. O in é o prefixo. E incapaz. Capaz é a palavra. O in é prefixo. Desconfiar. Confiar é a palavra. O des é prefixo. Ah, professora, por que chama afixo? Que engloba tanto prefixo quanto sufixo. Então pode aparecer uma questão perguntando quais são os afixos, e aí vai englobar para vocês olharem se tem prefixo ou sufixo. Ou pode vir lá na resolução, por exemplo, né? Se na palavra desconfiar, né? Eles vão colocar lá 3 palavras, né? E desconfiar seria uma. E aí, respectivamente, vocês teriam que colocar quais são. Vamos formular melhor uma questão, tá? Eles podem colocar anda, ratos, tudo que eu já falei, e infeliz. Nessa ordem. Anda, ratos e infeliz. Poderia ser uma questão. Nas palavras abaixo, anda, ratos e infeliz, temos os seguintes elementos, né, de estrutura de palavras, por exemplo. Aí seria a ordem correta. Anda seria tema, ratos, desinência, nominal de número, e infeliz seria um prefixo. Se tivesse escrito afixo, também estaria certo, porque o prefixo está dentro do afixo. E o sufixo vem depois. Felizmente estamos tendo tempo, ou teremos, estamos tendo, né? Quem fala esse gerundês aí é muito ruim. Mente é sufixo, vem depois de feliz. Garotinha, tá? Inha é diminutivo de garota, é sufixo. E sapateiro, eiro, é sufixo. Porque sapateiro deriva de sapato. Então, o radical aí, ó, é sapate. Por último, então, temos as vogais ou consoantes de ligação. Elas não têm nenhuma função. Ah, mas dá para dizer que elas não servem para nada? Não, porque vai ajudar na pronúncia da palavra. Olha só. Pobrezinho. Está sublinhado um Z, que é vogal ou consoante? Consoante. Mas agora eu tiro o Z, fica... Pobrezinho, menino, tá ali chorando. Pobrezinho fica mais maneiro, né? E olha ali, café e cultura. O I é vogal. Aí eu tiro café e cultura. Fica meio estranho, né? Então é mais na pronúncia mesmo, né? E a pronúncia tem a ver sempre com som. E aí o que eu falei para vocês que estava escrito, palavras cognatas são da mesma família e têm o mesmo radical. Ok? Então, relembrando, voltamos aqui para a estrutura de palavras.
Sempre as palavras vão se apresentar nessa ordem. Radical, vogal temática, tema, a gente olhou isso bastante no verbo. As desinências, nós olhamos as nominais e as verbais. Afixos, nós vimos que são os prefixos e os sufixos. As vogais e consoantes de ligação. Certo? Continuamos esse assunto depois, em outro momento. Essa primeira parte é a base. A estrutura é simplesinho. Depois treinaremos com exercícios, ok? Um beijão. Vamos para a próxima aula.